por que suas plantas param de crescer do nada. Existe um momento que todo mundo que cuida de plantas já passou e ele é mais comum do que parece. A planta estava indo bem, crescendo, folhas verdes, aparência saudável. E de repente, sem aviso, ela simplesmente para. Não cresce mais, não desenvolve, parece travada no tempo. E o mais estranho é que nada mudou. Você continua regando, continua cuidando, continua fazendo tudo igual. Mas mesmo assim, ela não responde. É nesse ponto que a maioria das pessoas comete o maior erro de todos. Porque acredita que precisa fazer mais, quando na verdade o problema começou exatamente por isso. O que quase ninguém te conta é que o crescimento de uma planta não depende só do que você vê, na verdade. A parte mais importante está completamente escondida, acontecendo debaixo da terra, fora do seu alcance, longe dos seus olhos. E quando esse sistema invisível entra em desequilíbrio, a planta inteira sente. Só que ela não mostra isso imediatamente. Primeiro ela desacelera, depois ela estagna. E só muito depois ela começa a dar sinais visíveis. Quando você percebe, o problema já está acontecendo há muito tempo. Agora pensa comigo, quando uma planta para de crescer, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas faz? Rega mais, ou então coloca mais adubo ou troca de lugar. Ou mexe na terra. Sempre existe essa necessidade de interferir, de tentar corrigir alguma coisa rapidamente. Só que esse impulso, apesar de parecer lógico, pode estar piorando ainda mais a situação. Porque a planta não parou por falta de ação, ela parou por excesso dela. Existe um equilíbrio muito delicado no solo que controla tudo: água, ar, nutrientes e vida. Sim, vida, porque o solo não é só terra. Ele é um sistema vivo, cheio de mais os que trabalham o tempo todo transformando matéria orgânica em alimento disponível para a planta. Quando esse sistema está saudável, a planta cresce naturalmente, sem esforço. Mas quando esse sistema é interrompido, tudo muda. E é aqui que entra o ponto mais ignorado de todos. As raízes precisam de espaço, ar e tempo. Quando você rega demais, o solo fica encharcado e isso elimina o ar que deveria existir ali dentro. Sem oxigênio, as raízes não conseguem respirar. E quando as raízes não respiram, elas simplesmente param de funcionar, não absorvem nutrientes, não se expandem, não sustentam o crescimento da planta. É como se o sistema inteiro fosse desligado, mesmo com tudo aparentemente certo na superfície. Agora imagina isso acontecendo todos os dias de forma repetida. Você rega, o solo encharca, as raízes sofrem. O solo não tem tempo de secar, de se recuperar, de equilibrar novamente. Com o tempo, ele vai ficando compacto, pesado, sem vida. E aí surge aquele cenário clássico: planta parada, folhas sem brilho, crescimento travado. E o pior, você acha que está ajudando. Outro detalhe que quase ninguém percebe é que o crescimento não é constante. As plantas têm ciclos. Existem momentos de crescimento acelerado e existem momentos de pausa. Isso é natural. Só que quando você não entende isso, você interpreta a pausa como um problema. E aí tenta forçar algo que deveria acontecer no tempo certo. Esse tipo de interferência quebra o ritmo natural da planta. E não para por aí. Existe também o fator invisível do solo cansado. Sim, o solo pode cansar. Quando ele é constantemente mexido, regado em excesso ou recebe sempre os mesmos nutrientes, ele perde diversidade. E sem diversidade, o sistema enfraquece. Os micro-organismos diminuem, a estrutura do solo piora e a planta começa a sentir isso, só que de novo. Isso acontece silenciosamente. Agora deixa eu te mostrar algo que muda completamente a forma de enxergar isso. Na natureza, ninguém rega as plantas todos os dias. Ninguém aduba constantemente. Ninguém fica mexendo no solo o tempo todo. E mesmo assim, tudo cresce. Florestas inteiras, ecossistemas completos
funcionando em equilíbrio perfeito. Isso acontece porque existe um sistema natural de autorregulação. A água vem na medida certa, o solo respira, os organismos trabalham. E as plantas seguem o ciclo delas sem interferência excessiva. Quando você tenta controlar demais, você quebra esse sistema. E talvez esse seja o maior insight de todos. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pela sua planta é parar de regar todo dia, parar de mexer na terra sem necessidade, parar de tentar acelerar o processo, dar tempo para o solo respirar, para as raízes se reorganizarem, para o sistema voltar ao equilíbrio. Porque quando isso acontece, o crescimento volta sozinho, sem esforço, sem forçar, sem excesso. E tem mais um detalhe importante que muda tudo. Quando a planta enfrenta pequenos períodos de escassez de água, ela se adapta. As raízes crescem mais fundo em busca de umidade. Isso fortalece a planta como um todo. Agora, quando você rega superficialmente todos os dias, a planta não precisa se esforçar. As raízes ficam rasas, fracas, dependentes, e qualquer mudança mínima já afeta o crescimento. Ou seja, ao tentar facilitar demais, você acaba enfraquecendo. Agora pensa em quantas vezes você já viu uma planta parar de crescer e não entendeu o motivo. Provavelmente, o problema não estava na superfície. Estava no excesso de cuidado, no desequilíbrio invisível, no sistema que foi interrompido sem você perceber. A verdade é que plantas não precisam de mais atenção. Elas precisam de atenção certa. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você entende isso, você para de reagir no impulso e começa a observar. Começa a perceber o solo, a umidade, o tempo entre as regas, o comportamento da planta. Você deixa de tentar controlar tudo e passa a trabalhar junto com o processo natural. E é exatamente aí que o crescimento volta. Lento no começo, quase imperceptível, mas consistente, forte, natural. E quando você percebe, aquela planta que estava parada simplesmente começa a evoluir de novo, como se nada tivesse acontecido. Só que dessa vez, você entende o porquê. Agora me conta aqui embaixo, você já passou por isso? Já teve uma planta que simplesmente parou de crescer do nada? O que você fez na época? Comenta aqui, porque isso ajuda outras pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, deixa o like e se inscreve no canal. Porque esse tipo de conhecimento simples, mas poderoso, é o que realmente muda a forma como você cuida da terra. E depois que você entende isso, você nunca mais olha para uma planta da mesma forma.